Na semana universitária, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Otorrinolaringologia promove uma ação para nos apresentarmos à comunidade acadêmica e mostrar um pouco dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em nossas instalações. Eu, Maria Luísa, sou aluna de PIBIC do Léo e faremos uma entrevista com ex-alunos que fizeram sua formação em nosso laboratório e irão compartilhar conosco um pouco de suas experiências. Estamos aqui com a doutora em Ciências Médicas pela UNB e mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco, Daniela Malta. Ela também é fonoaudióloga no Hospital Universitário de Brasília, especialista em motricidade orofacial, voz, disfagia e fonoaudiologia hospitalar pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e conselheira suplente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 5ª Região. Obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite. Será que você poderia explicar em que consistiu a sua pesquisa no nosso laboratório? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho do que foi essa trajetória do meu doutorado, com o apoio do laboratório do Léo. Então, foi um tempo de muito prazer, de muitas descobertas, de muitas surpresas, porque foi um tema bem complexo, o tema que nós resolvemos estudar. Inicialmente, nós tínhamos uma proposta, mas pesquisa é isso, a gente pensa que vai achar de uma forma os dados da melhor forma que a gente quer, e no final o dado não chega como a gente imagina que deveria chegar. Então, o meu estudo, ele fala sobre as características perceptivas, auditivas e acústicas da voz do surdo usuário de implante coclear. A nossa pesquisa foi realizada com 24 indivíduos, numa faixa etária de 18 anos até 46 anos e 11 meses. Não estudamos as crianças, porque uma das propostas de estudo do doutorado envolveria o trato vocal, envolve ressonância, e a gente sabe que a criança, ela em fase de crescimento, ela muda muito essa estrutura do trato vocal, e quando ela muda a estrutura do trato vocal, ela muda totalmente a pesquisa, então tem uma variação muito grande dessa pesquisa em relação, principalmente, ao F1, F2, F3 que nós estávamos pesquisando. Então, por isso que excluímos as crianças do estudo, muito porque isso iria ser um viés no estudo em relação ao desenvolvimento do trato vocal que a criança iria ter durante o processo de estudo, né, durante a pesquisa. O nosso estudo, ele foi dividido em 2 fases. A primeira fase, nós realizamos uma revisão sistemática, e essa revisão sistemática, ela terminou com 10 estudos. E por que nós resolvemos fazer uma revisão sistemática? Porque a revisão sistemática, a avaliação do surdo, ela é muito divergente. Existem vários tipos de protocolos, vários tipos de análises que são realizadas, tarefas que são determinadas nos estudos, e isso complica, às vezes, e a própria população, muito diferente também, né, de idade, sexo, tempo de implante. Então, a gente queria saber se existia uma convergência em relação aos estudos, as avaliações, os protocolos utilizados com esses indivíduos. Por isso que resolvemos iniciar com isso. Outra grande desvantagem é que não existia um protocolo específico para avaliação do implantado. E aí, no meu estudo, eu utilizei a base de dados de um protocolo validado para avaliação de surdos implantados, realizado por uma colega fonoaudióloga, e ela me ofereceu a base de dados para eu seguir o estudo, porque o dela foi só o protocolo, a validação do protocolo, e eu fiz uma análise mais específica das características perceptivas auditivas e acústicas desses pacientes. Então, voltando à primeira fase,
nós vimos que não tinha dados de eficácia do uso do implante coclear. Nesses 10 estudos que nós verificamos, estudamos melhor, né? As vogais, não houve variação na pesquisa de formante entre os estudos dos valores de F1, F2 e F3. As medidas de ruído e de amplitude e duração também não teve impacto significativo. E a propriedade espectral que mais trouxe evidência assim, em todas as pesquisas foi a variação da frequência fundamental, aproximando mais essa frequência fundamental do surdo em relação à frequência fundamental do ouvinte. Então, na fase 1, a principal característica que nós observamos foi essa, mais em relação à frequência fundamental. A outra fase da nossa pesquisa foi a fase 2, onde nós fizemos essa avaliação perceptiva, auditiva e acústica desses pacientes. Então, nós tivemos 3 fonoaudiólogos, especialistas em voz, que eram juízes dessas vozes. Então, nós tivemos um achado ali dessas vozes, onde tinha muita alteração, tanto em ressonância, a qualidade vocal, instabilidade em qualidade vocal, e aí resolvemos comparar com a análise acústica. Quando nós iniciamos a pesquisa da análise acústica, a princípio, nós queríamos fazer com a análise Capstone. Quando jogamos esses dados na análise Capstone, nós vimos que esses pacientes que foram estudados, a gente queria achar uma alteração na ressonância, que nós tínhamos encontrado na avaliação perceptiva auditiva. Então, nós encontramos tanto ressonância hipernasal quanto a ressonância hiponasal. E quando jogamos na análise acústica, na Capstone, para achar o formante nasal desses pacientes, nós não encontramos nenhum formante nasal. Então, e aí falamos, nossa, e agora? Por isso que eu falo que a gente tenta fazer um estudo, e aí quando começa o estudo e vai desenvolvendo o estudo, não é bem o que a gente achava que iria encontrar. Encontramos outro achado, né? E aí pensamos, e agora o que vamos fazer? E aí foi quando surgiu a ideia de fazer a filtragem Capstone, que nos forneceria alguns dados de F1, F2 e F3, mais característicos desses indivíduos estudados. Não especificamente o formante nasal, porque não conseguimos encontrar. E aí foi quando observamos que as alterações desses formantes, essa alteração de ressonância que tínhamos observado nas características perceptivo-auditivas desses pacientes, elas não necessariamente eram um dado de um uso de um tubo de forma inadequada, e sim do uso das estruturas articulatórias de forma forma inadequada. Então, posicionamento de língua, o posicionamento de mandíbula, abertura de boca, contração de faringe, todo esse processo do fluxo aéreo. Então, isso, sim, influenciou, fez com que nós percebêssemos essa presença dessa hiponasalidade ou hipernasalidade do indivíduo, mas que, na verdade, era muito pelos articuladores e não por uma utilização, uma bifurcação do tubo do trato vocal. Então, isso foi bem interessante, porque nos fez descobrir, nossa, o surdo, usuário de implante, ele faz um uso do trato vocal de forma adequada, mas ele não sabe coordenar de forma adequada as estruturas, muitas vezes pela falta do feedback. Então, ele tenta acertar, e nesse tentar acertar, muitas vezes ele desestabiliza, desestrutura, e aí traz uma alteração de F1 e F2 principalmente, que é onde mexe mais em posição horizontal, posição vertical de língua, de mandíbula. Então, foi isso que alterou a pesquisa, essa percepção dos juízes, né, que tinha uma alteração em ressonância,
Mas essa alteração era muito mais pelo uso inadequado dos articuladores. E por que esse uso inadequado? Exatamente como eu falei, pela falta do feedback auditivo. Então, mesmo com o feedback auditivo, um paciente implantado tem a fase do treino, tem a fase da terapia, das habilidades auditivas, do treino das habilidades auditivas, e isso aí vai fazer com que o paciente consiga fazer o ajuste dos articuladores melhor e não alterar tanto essa ressonância, não deixar ela nem tão hipernasal ou hiponasal. Sem esquecer que também no julgamento nós tínhamos os pacientes de dupla, né? Ele tinha uma característica de hipernasalidade e uma característica de hiponasalidade. E extremamente aceitável exatamente por isso, pelos ajustes articulatórios que ele fazia e gerava essa alteração de ressonância. Então, foi muito interessante mostrar, assim, um incentivo para a terapia fonoaudiológica, porque serve como um guia de que a gente precisa muito trabalhar com o implantado essa questão da articulação, do uso adequado da ressonância, da postura, de abertura de boca, de posicionamento de língua, ponto e modo de articulação dos fonemas, percepção, a própria propriocepção desse paciente, saber quando está fazendo tensão, que encontramos também, além dessa característica da hipo e da hipernasalidade, muita tensão nesses pacientes. Então, essa tensão laringofaríngea, exatamente na tentativa de acertar, de tentar fazer o melhor ajuste, o melhor som. E muitas vezes ele não tinha esse retorno de como esse som que ele estava produzindo estava acontecendo, ele estava tentando acertar. Então, isso aí vai ajudar muito no processo terapêutico, porque demonstra que o paciente ele precisa sim ser trabalhado nessas questões articulatórias, de percepção, a questão da tensão, da ampliação de supraglote, para evitar essa constrição mediana e anteroposterior que o paciente faz. Também ajudar em relação a questão do uso da ressonância, além dos articuladores, de como fazer perceber que existe um som que é mais nasal, que um som que não é, um outro som que é mais oral, dele conseguir perceber isso e ajudar na terapia. E tirar esse estigma de que o paciente implantado surdo, ele tem uma alteração de ressonância grave. E, na verdade, a gente, com a pesquisa, conseguimos descobrir, claro que tem muita coisa a pesquisar ainda, porque nós trabalhamos com uma base de estudo que já vinha determinado, a vogal que foi avaliada, as tarefas fonatórias que foram determinadas pelo estudo anterior. Então, qual é a proposta? A proposta é que a gente siga esse estudo com as novas alunas aí, as novas pesquisadoras do Léo, estabelecendo novas vogais, estabelecendo novas tarefas fonatórias mais específicas, para que a gente consiga fazer um estudo mais detalhado ainda que o estudo que eu realizei. Até mesmo determinando aí tempo de uso de implante coclear, porque no nosso estudo a gente não conseguiu determinar. Então, a variação do tempo de uso de um implante coclear também faz com que a articulação, a ressonância, ela fique modificada. Se eu tenho mais tempo de uso de implante, mais tempo de terapia fonoaudiológica, eu tenho melhores ajustes na minha articulação, melhores ajustes na minha ressonância. E no nosso estudo, não, estavam todos, a gente não conseguiu delimitar os pacientes com X anos de implante, o tipo de implante que ele estava usando, a faixa etária mais determinada, foi uma faixa etária bem abrangente, como eu falei para vocês, de 18 a 46 anos. Então, a proposta é essa, a gente conseguir fazer um estudo mais detalhado desses pacientes, fazendo uma metodologia mais específica ainda, para que a gente consiga determinar melhor os
valores, não só de perceptivo e auditivo, mas os valores de acústica, de uma análise, de uma filtragem Capstral, em relação a esses indivíduos de forma mais característica, mais específica. Muito obrigada, doutora, por ter participado aqui da nossa semana universitária. É um prazer, estou à disposição de qualquer aluno que queira, que eu possa contribuir e ajudar nos estudos com os implantados cocleares.